Ser professor hoje em dia tem que ser além daquela figura em pé na sala de aula, que expõe todo o conteúdo possível para seus alunos, tudo aquilo que está no livro. O papel do professor é incentivar, instigar, alimentar a curiosidade de seus alunos e assim eles possam enxergar o seu cotidiano sob outro ponto de vista. E também que eles consigam perguntar o porquê das coisas acontecerem daquele jeito. Não podemos deixar essa fase dos porquês apenas na infância. O professor precisa estimular a participação dos seus estudantes nas aulas para que ele reflita e não seja apenas mais um com um pensamento imóvel, parado, que ele consiga questionar tudo o que vê. Então, Freire defende que o aluno ele deve sair de uma curiosidade ingênua, que é aquela curiosidade baseada no senso comum, para atingir uma curiosidade que ele chama de epistemológica, que é aquela curiosidade baseada na ciência. Então, eu acho muito importante termos alunos curiosos epistemologicamente e com espíritos científicos, porque principalmente no mundo globalizado, né, eles serão alunos capazes de, por exemplo, diferenciar entre o que é fake news e o que não é, ao buscar fontes confiáveis, né? A gente aprendeu essa semana, na nossa disciplina, andar e com isso deixar o pensamento fluir e saltar, digamos. E eu quis fazer, inclusive, aqui perto dos beija-flores, que vocês podem ver aqui, porque eu estava observando eles e eles simplesmente fazem, né? Os animais são assim, eles fazem, e a gente perdeu isso. A gente perdeu essa questão do fazer por fazer, simplesmente ir lá e fazer. E o pensamento também tem que acontecer assim. Gente, eu tô aqui estudando por 2 livros. E um deles tem muita informação interessante sobre a história do microscópio óptico, enquanto que o outro não mostra a história. Ele fica só no superficial explicando o que é microscópio óptico. E eu vou aqui para mostrar para vocês. Ó, esse livro aqui, bem bonitinho, falando sobre o aparelho de Galileu Galilei, chamado de Occhialino. Tá bem legalzinho, bem bonitinho. E esse outro aqui, que vem mostrando só como funciona o microscópio óptico. Não mostra história. Então, eu fico pensando aqui, quanta informação a gente perde, né? Quando a gente estuda só por um local, né? Só o superficial. E assim a gente vê que a ciência é dinâmica, né? Galileu, Robert Hooke, que aperfeiçoou esse aparelho de Galileu. Com esse exemplo, a gente viu que a ciência, ela não é construída em apenas um momento e ela não é tão pouco isolada. Nesse exemplo, a gente pôde ver que foi necessário estudos anteriores e serviu também de base para estudos futuros, que pessoas de outras áreas acabaram agregando valor àquela pesquisa. A ciência não é estática e a ciência não é isolada, fechada. Ela é coletiva. Quer dizer, ao menos deveria ser. Problematização, para mim, é algo que vem depois disso e é algo que remete à aprendizagem e não a ensino. Ficou incrível! O vermelho misturou com o azul e ficou roxo. O azul se misturou com o amarelo e ficou verde. O amarelo se misturou com o vermelho e ficou laranja. Aí ficou vermelho, roxo, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. E vocês sabem por que isso aconteceu? Por causa da capilaridade da água. As folhas caem, o dia vira noite, que vira dia, que vira noite, que vira dia. As nuvens passam, já navegar. Os filhotes crescem, né? As solas dos sapatos se desgastam, as roupas furam, os alimentos apodrecem, azedam, os frutos estragam, os cabelos caem, nascem outros cabelos que também vão cair eventualmente. As árvores, outrora, já foram sementes. A faxina que você faz se torna obsoleta em poucos dias e vira uma nova necessidade de faxina. O que mais? A rua inunda. Tudo quer dizer que só é possível coisas existirem porque as coisas mudam. Aqui nesse texto, título Problemas e Problematizações, do autor Dmitry Delizoikov, ele coloca no corpo do texto toda uma conceituação
do que seja problematização de maneira bastante clara. E no final do texto ele resume sucintamente os pontos principais da problematização e eu destaquei a questão da formulação de questões. Formular questões é ponto essencial da metodologia de problematização. Como a gente foi ensinado a estudar e como a gente faz para estudar, como a gente faz para tirar uma dúvida, como a gente faz para pesquisar algo, eu cheguei à conclusão que a gente foi ensinado errado. Porque todas as formas que nos foram ensinadas para fazer uma pesquisa, para fazer um trabalho, foram formas limitadas que nos prendiam a encontrar apenas respostas superficiais, simples, prontas. Ok, Google. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? De acordo com o UOL, apesar de o senso comum dizer que o ovo veio primeiro, há cientistas que afirmam que foi a galinha que surgiu antes de botar o ovo. Que fossem facilmente deglutidas e aceitas por quem estivesse pesquisando. E estudando um pouco melhor o ensino por investigação, a gente vê que o melhor caminho não é esse. O melhor caminho é aquele que nos lança em uma gama de possibilidades que, dependendo de qual caminho a gente decida seguir, a gente vai ter resultados diferentes e a gente vai ter resultados que se interligam. Com o ensino por investigação, eu pude entender que o processo de pesquisa deve ser feito sem pretensões de resultado. Acho que essa é a palavra. Não, há uma pretensão de resultado, mas você não deve se prender a isso. E deixar com que as respostas que você tem te gerem novas perguntas. E essas novas perguntas que sejam o teu guia para continuar a tua pesquisa. E aí você percebe que você nunca para, porque você sempre estará se perguntando novamente sobre algo novo. E descobre outra coisa que te guia a pesquisar sobre algo mais novo. E eu acho que esse é o espírito da coisa. O espírito da coisa é não parar de pesquisar. Que ele consiga questionar tudo o que vive.